quero agradecer a Deus pela tua vida, a você que nos assiste continuamente e a você que talvez hoje pela primeira vez está tendo este contato conosco. Este é o programa Tempo de Restituição, um programa da Quarta Igreja do Evangelho Quadrangular de Curitiba. E hoje nós temos algo muito especial para compartilhar com você que nos assiste. Nós tivemos um retiro de casais, com aproximadamente 50 casais. E tivemos ali conosco um amigo, um pastor querido, o pastor Marcos de Souza Borges, também conhecido como Cote, um homem de Deus. Ele compartilhou ali uma palavra especial, extraordinária. Até algum tempo atrás, alguém me perguntou, pastor, o senhor acredita que o casamento vai terminar? E eu disse não, porque o casamento é uma instituição criada por Deus. Nesta palavra, você vai entender qual é a diferença de um casamento estruturado sobre a palavra de Deus, sobre esta rocha firme e segura que é a pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Através desta palavra, você vai ser abençoado, edificado. E ao final deste programa, eu quero orar por você, quero orar pela tua família e pedir que as ricas bênçãos dos céus estejam derramadas sobre a tua vida. Então, quero compartilhar com você 4 leis. 4 leis que vão fazer com que um casamento seja bem sucedido. São 4 leis muito importantes, que elas estão implícitas nessa declaração que é o propósito original de Deus para o matrimônio. A primeira lei vem com esse verbo, o verbo deixará. Deixará. Não é isso? Deixará. Nós chamamos isso a lei da prioridade. Prioridade. Veja bem que a primeira instituição responsável pelo matrimônio que você vê na Bíblia é a própria família, são os pais. Não é? Então, a primeira esfera de autoridade que determina o sucesso do matrimônio é uma bênção que vem pelos pais. Só que a maneira como Deus estabeleceu o casamento, não é? Lógico, está focalizando os pais, mas está mostrando um processo de emancipação, não é isso? Deixará, pois, o homem quem? Pai e mãe, que são as pessoas mais importantes da nossa vida. E se você vai deixar as pessoas que são mais importantes da sua vida, isso tem que acontecer em honra. Em honra. Você tem que ter a anuência dos seus pais. Honra teu pai e a tua mãe para que te vás bem e prolongues os teus dias na face da terra que o Senhor teu Deus te dá. Já viu uma pessoa que casa em rebelião aos pais? Dá certo? Não dá. Mas não é sobre isso que eu quero falar, não. Isso seria assunto para uma outra mensagem. O que eu quero falar é sobre essa lei da prioridade, sobre deixar. E essa palavra deixar, isso traduz um dos conceitos mais fundamentais, que é o conceito de emancipação. Emancipação. Que é a principal proposta de um processo de maturidade sadio. Todo processo de maturidade sadio demanda uma emancipação. Isso quer dizer que você está ficando realmente adulto. Você está deixando de ser criança, infantil. Uma pessoa que emancipou, agora ela é adulta. Isso tem que acontecer sobre todos os aspectos. Tem o nosso aspecto natural da vida. Quando você, lógico, você nasce, você é um bebê, você é totalmente dependente dos seus pais, não é? À medida que você vai crescendo, você se torna um adolescente. O que o adolescente quer? Independência, é ou não é verdade? Ele quer um espaço para ele se afirmar emocionalmente, não é? Nas suas convicções. Todo adolescente precisa desse espaço, independência. Inclusive, um dos grandes erros que muitos pais cometem aqui, principalmente as mães, é querer tratar o filho adolescente como se ele fosse uma criancinha de 5 anos. O adolescente fica irritado.
filho, cuidado na hora que você for atravessar a rua. Como se ele fosse uma criancinha, mas ele já tem 16, 17 anos. Ele fica irritado. Entendeu? Não é à toa que a Bíblia fala, pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos. Você tem que saber respeitar o processo dele de crescimento. O meu filho, quando fez 18 anos, ele quis ter uma experiência missionária. Amém. Às vezes é um pouco difícil para a gente, mas ele ficou quase 2 anos na Austrália. Foi para a Austrália, teve uma experiência transcultural muito grande, não é? Os cursos que ele fez na Jocum, lá na Austrália, ele viajou vários países, teve que se virar numa série de coisas. Ele voltou outra pessoa. Olha, foi a melhor coisa que nós fizemos para ele. Então, nós temos que pensar nisso. E vai chegando numa hora que ele vai ficando mais adulto, quando ele pode se emancipar financeiramente e emocionalmente. Como é que eu sei que uma pessoa está pronta para casar? Quando ela pode se emancipar. Financeiramente e emocionalmente. Então, deixará, pois, o homem, pai e mãe. Qual que é a pior coisa que uma pessoa que acabou de casar pode fazer? Ir morar com pai, mãe, sogra e sogra. É a pior coisa. Você não está deixando. Já ouviu falar nessa famosa maldição da sogra? Você sabia que tem a ver com isso? Que o problema não é a sogra, mas é você não deixar pai e mãe. Porque se você não deixa pai e mãe, sogra e sogra, vai morar com eles, é porque você depende financeiramente. E acaba dependendo emocionalmente. A primeira briguinha que acontece, a esposa vai para a mamãe, casa da mamãe. Dependência emocional. Não, resolve sozinha. Vamos resolver. Vamos amadurecer, vamos aprender juntos. Deixa pai e mãe. Eu não estou dizendo que os nossos pais não possam nos ajudar. Podem, mas nós não podemos depender deles. Depender não. Eles podem nos ajudar financeiramente, pode ajudar. Os pais entesouram para os filhos. Podem nos ajudar até emocionalmente, mas não depender. Não é? Então, se você depende do sogro e da sogra, eles, né, depende financeiramente, emocionalmente, eles vão começar a interferir. No seu casamento, criação dos seus filhos, vai acontecer um incesto emocional. Isso nunca termina bem. Uma coisa que faz um casamento dar certo é isso, é aquele novo casal saber começar do pouco, mas com essa emancipação. Não, eu vou enfrentar esse início, não é? Independência, essa independência não, essa emancipação emocional e financeira em relação aos pais. E isso vai fazer com que eles se agigantem em termos de maturidade. Não tem nada que vai fazer eles crescer mais do que isso. Não é? Todo processo de maturidade demanda uma emancipação. Tem que haver uma emancipação. Vamos trazer isso para você entender melhor para a ótica do discipulado, que também serve para o casamento. Se você estuda o livro de Mateus, você vai observar assim, três grandes comissionamentos. Mateus 11, 28, quando Jesus fala, vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Fala assim, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para as vossas almas, o meu jugo é leve, o meu fardo é suave. Então esse é o primeiro aspecto, é o primeiro plano do processo de maturidade. É você aprender a entregar as suas sobrecargas, os seus excessos emocionais para Deus, os seus desgastes, aquilo que te oprime, que te encurva, que te desgasta sistematicamente, você vencer as cargas de ansiedade. Esse apelo, gente, pode parecer ser fácil, mas não é não. Para você andar lado a lado com Jesus,
você vai ter que saber entregar suas ansiedades para Ele. E isso é a primeira coisa que faz uma pessoa amadurecer. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. É quando você realmente aprende a falar, Senhor, não é? Eu não vou carregar um peso que eu não tenho que carregar, não. Eu não vou viver nessa pressão de ansiedade que muitas vezes o mundo e as circunstâncias impõem, não. Tem gente que fica viciada, gente, no fardo, na sobrecarga. Não é? Tem gente carregando, por exemplo, tem pastor carregando igreja nas costas. Tem alguns que até se sentem dono da igreja já e precisa até de devolver a igreja para Jesus, né? Tem marido querendo carregar a esposa nas costas, ou pai, mãe querendo carregar filhos nas costas. Olha, você tem que entregar para Deus. Você tem que aprender a entregar e descansar. Vencer essa resistência imposta pelas ansiedades. E isso não cai de paraquedas. Jesus fala o quê? Aprendei de mim. Isso é educação. Isso não é uma coisa que vai acontecer. Pum! Não. É uma disciplina. É um exercício de piedade que você tem que fazer continuamente. Isso nos amadurece. Vem uma situação, uma notícia, olha, descansa. Não se move por aquela ansiedade, não. Descansa. Entrega a sobrecarga para Deus. Como é que eu sei que uma pessoa realmente é madura? Quando ela sabe lidar com esses estresses. Ela não segue o processo de fadiga. Tudo bem, o estresse, até um certo ponto, ele é até saudável, sabia? Não é? Mas você pode cruzar uma linha, que ele vai produzir fadiga, depressão, pânico, aí vem todo um adoecimento da alma. Você vê um outro chamado em Mateus 16, agora não é o vinde a mim, Jesus fala assim, vinde após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz, diariamente, siga. Então é um outro chamado, não é? Jesus tira a sobrecarga, mas ele nos dá um estilo de vida de negar a nós mesmos. E isso é fundamental no processo de maturidade. Você aprender a combinar renúncia com voluntariedade. Você saber ouvir o não é? O espera, ter paciência. Tratar, colocar limites para os seus desejos. Colocar limites para os seus sentimentos. O que determina uma pessoa infantil? A pessoa não sabe ouvir o não. Já viu aquelas pessoas que fazem pirraça? Deus, eu quero, o Senhor tem que me dar. E Deus falou, meu filho, isso não vai fazer bem para você. Você não pode ter... Não, mas eu quero. Se o Senhor não me der, eu desvio. Eu não volto mais na igreja. É o bebezão, né? É o bebezão. Então, a criança... O que define a criança é isso, é a pessoa que não sabe colocar limites para os seus desejos. Não, isso aqui não. Isso aqui não. Não é? Eu vou até aqui. Deus colocou, não é, essa linha protetiva. Eu não vou passar isso. Então, quando uma pessoa aprende a negar a si mesmo, alinhando a sua vida com os valores do reino de Deus. Isso é maturidade. A pessoa agora é uma pessoa adulta. É isso? Mas é interessante que ele fala, vinde a mim, vinde após mim. E depois ele não fala, fiquem comigo. O que ele fala em Mateus 28? Agora, ide. A emancipação. O que determina o sucesso de um líder não é quantos discípulos você tem, mas quantos você já emancipou para o propósito de Deus. O casamento é isso. Você criou os seus filhos não para você, mas para Deus. Você vai emancipá-los. Agora ide. Eles vão seguir a sua vida. Não é verdade? Emancipação. E se você quebra essa lei da emancipação, o que você vai produzir? Um adoecimento no relacionamento. É o relacionamento codependente.
Já viu aquele, por exemplo, no aconselhamento, está lá o pastor há 8 anos, aconselhando a pessoa, a ovelha. 8 anos, 10 anos. Já um processo de codependência. O pastor se sente importante aconselhando e aquela pessoa se sente, né, acolhida e fica um processo, um lambendo a ferida do outro. Você não está fazendo um discípulo, às vezes você está fazendo uma parasita. Você não está responsabilizando aquela pessoa, você não está levando ela a um ponto onde ela vai andar com as próprias pernas. Você está fazendo dela uma dependente de você e não de Deus. Todo processo sadio de aconselhamento ou de discipulado tem que ter por objetivo emancipação. Você já viu a pessoa que já tem 40 anos de idade e ainda depende da mãe? Emocionalmente. Não se casa. E a mãe também não deixa ele casar? Se ele quer namorar com alguém, já vê a namorada como concorrência? Um relacionamento totalmente adoecido. Não deixa pai e mãe, adoece. Vai adoecer. Líderes que não emancipam seus discípulos, esse relacionamento vai adoecer. Vai adoecer. Você está pecando contra essa lei da prioridade. Então, quando você se casa, tem que haver uma mudança de prioridade. A prioridade agora não é mais os seus pais, é o seu cônjuge. E também não é os filhos, não. É o cônjuge. Se você começa, por motivos de desgaste no casamento, agora, canalizar toda a devoção emocional para o filho, em vez para o cônjuge, é outro incesto emocional que pode acontecer. Entende? Aí aquele filho vira o reizinho da casa. Sem limites, não corrige, sem nada. Você estraga a próxima geração. Então, a lei da prioridade ensina que agora qual que é a pessoa mais importante para você juntamente com Deus. Inclusive, Deus está dividindo o lugar de honra e de glória com você na vida daquela pessoa. No casamento funciona assim, sabia? Não tem como você agradar a Deus desagradando o seu cônjuge. Não tem como. No sentido assim de moralidade, espiritualidade. Tem que ser o seu cônjuge. Se você obedecer essa lei, olha, vai ser muito difícil se o matrimônio der errado. Mas se você não estabelecer isso como uma prioridade, não é? Colocar lá o cônjuge em segundo, terceiro, quarto plano, você está violando uma lei. A segunda lei vem aí por um outro verbo quando fala assim, se unirá a sua mulher. E nós chamamos essa lei aqui a lei do esforço. Lei do esforço. Na verdade, o sentido original desse verbo aqui, se unirá, o sentido original é aquilo que se alcança por esforço. Ou perseguir algo até que se alcance. O que eu quero que você entenda aqui, esse se unirá, esse verbo, se unirá, isso não se dá no dia do casamento. Não é uma coisa que se dá no dia do casamento. Você precisa de entender isso. Isso vai ser outra parte. Inclusive, tem gente que estão casados há 20 anos e até hoje não se uniram. Sabia? Não se uniram. Fala até língua diferente, dormem em cama separada, não se entendem, nunca se ajustaram. Porque essa lei aqui, se unirá, fala de você, de um desbaste, de um processo de reconciliação. Fala de você entender a natureza do seu cônjuge. Fala de você respeitá-lo, de você amá-lo incondicionalmente, de você entender as diferenças e saber se relacionar sadiamente com isso.
Porque o casamento é altamente desafiador, gente, porque são duas pessoas com natureza totalmente diferente. Um homem e a mulher. Se o homem faz uma lista assim, o que é importante para ele, e a mulher faz uma lista, o que é importante para ela, essas duas listas coincidem? Não coincidem. Elas divergem praticamente tudo. Então, olha só, gente, como Deus é inteligente. Não, por isso que o casamento nos amadurece tanto. Por isso que é a escola do caráter. Casamento é para quem quer se esforçar, é para quem quer desenvolver caráter, fidelidade, lealdade, vencer os desafios, não é? Superar o que precisa de ser superado internamente. Casamento não é para frouxo. Casamento é para quem quer ter caráter. É a lei do esforço. É algo que você vai conquistar realmente. Você precisa de conquistar. Tem uma figura assim que eu acho muito interessante. Vocês se lembram quando os alunos de Eliseu tinha uma escola de profetas, e eles foram construir uma casa de profetas. Uma casa de profetas é uma família, não é isso? Uma casa, conceito de casa. E nesse processo de construir essa casa, um daqueles homens estava cortando com um machado emprestado. Não é? Qual que é a ferramenta para você construir a casa, que a Bíblia mostra? É o machado. O machado. O machado é uma ferramenta simples. É uma das melhores tipologias do casamento. São duas partes. Uma parte é o ferro e outra parte é o cabo, a madeira. O casamento é isso, são duas partes. A mulher e o homem. Só que muitas vezes o que acontece nesse processo, no uso dessa ferramenta? O ferro solta. Não é? Descolou. São as crises, né? Circunstanciais, existenciais. Descolou. E o ferro caiu aonde? Dentro do Rio Jordão. Afundou. Não é isso? Tem muito casamento que assim, se perdeu. O relacionamento se perdeu. Não é? De certa forma, estão até lá vivendo assim, juntos, mas não estão unidos mais. Unir-se-á. Não estão unidos. E só tem uma maneira de se unir. Você lembra o que Eliseu fez? Eliseu aqui, no caso, personifica a palavra profética. O que Eliseu fez? Ele pegou um madeiro, que é uma tipologia da cruz, ele perguntou assim, onde foi que caiu? É essa coisa que nós falamos de você, mapear, não é? Mapear, onde começou o problema. E na origem, onde se perdeu. Não é isso que Jesus falou à igreja de Éfeso? Lembra-te de onde caíste. Volta lá. Arrepende. Coloca a cruz, coloca o madeiro. Então ele perguntou, onde foi que caiu? Ah, caiu ali. Aí ele lançou o madeiro, a cruz. E o que aconteceu com o ferro que tinha afundado? Flutuou. É da natureza do ferro flutuar, gente. É da natureza do ferro afundar. Mas quando você coloca a cruz no relacionamento, você muda a natureza. As coisas se encaixam. Só tem uma coisa que faz um casamento dar certo, assim, principalmente olhando sob o ponto de vista dessa lei. É você aceitar incondicionalmente o seu cônjuge, é você não desistir de querer mudá-lo. Você precisa aceitar o seu cônjuge como ele é. É muito comum a gente ver crises conjugais que elas se fundamentam nisso. Um querendo responsabilizar o outro pela infelicidade conjugal. O dia que você mudar nisso, você não muda, você sempre é assim e tal. Então, ela, na cabeça dela, ela pensa, o dia que ele mudar, tudo melhora.
Infelizmente, o nosso tempo não permite que esta mensagem na sua íntegra chegue até você no dia de hoje, mas eu tenho uma boa notícia. Amanhã nós continuamos ouvindo esta palavra, então esteja mais uma vez conosco. Vamos orar, vamos falar com Deus neste momento. Coloque a tua família agora